Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda. Hoje eu vou falar sobre um método de encontrar mínimos ou máximos em funções de várias variáveis, que é um método chamado multiplicadores de Lagrange. Ninguém é para ficar assustado com esse nome. Algumas pessoas talvez já tenham visto em cálculo, é normal ver em cálculo. Quem não está lembrado, eu acredito que eu vou dar todos os subsídios necessários nesse. Bem, eu dei um exemplo com um número finito, um número mostrando que vai existir uma distribuição que pode ser realizada de um número maior de formas, mas isso já é entrar um pouco demais em termodinâmica e estatística, e que na verdade eu quero só ilustrar como resolver esse problema usando multiplicadores de Lagrange. Isso é um exemplo matemático que eu estou usando. Se ao longo desse exemplo vocês se interessarem por termodinâmica e estatística, melhor. Então eu quero maximizar ômega. Quer dizer, eu tenho n fatorial átomos, vocês vão imaginar que é um número muito grande, né? E com N1 no nível 1, N2 no nível 2 e vai por aí afora. Sujeito a duas restrições. Primeiro, o número total de átomos é constante. E a segunda, que a energia média tem que ser constante, porque essa energia média que eu vou observar, ela é a energia macroscópica que eu posso medir. Tá certo? Então, nós vamos resolver esse problema matemático. Para começar, como esses números são muito grandes, nós vamos simplesmente usar o logaritmo, né? Maximizar o logaritmo, maximizar o número, e com isso nós vamos ter vantagens, mas é um truque, não tem nada de fundamental aqui. E vamos usar a famosa aproximação de Stirling. Se n tende a infinito, o logaritmo do n fatorial tende a n ln, faltou um n aqui, n menos n. Né? Então, eu posso escrever que alfa e beta são agora os multiplicadores de Lagrange. Veja, essa é a primeira restrição, que o somatório tem que dar n, e essa aqui é a energia média. Tá certo? E aqui, veja, eu tenho um monte de derivada, porque para cada valor de n, num dado nível, eu tenho uma derivada. Então, um número j, ronde n1, ronde n2, e vai por aí afora. Então, veja, eu tenho um sistema com um número de variáveis imenso, né? Incontável. É contável, mas não sabemos quantos são, né? Porque estamos supondo que seja n. Muito bem, fazendo essa derivada, nós obtivemos essa equação. Quando a gente nj asterisco seria o número de átomos no nível J, correspondente já à distribuição mais provável que nós vamos obter, e nós temos então que esse nj, como o somatório de nj de qualquer distribuição tem sempre que ser n, nós podemos colocar isso aqui, podemos somar aqui, nós vamos ter n, utilizando isso aqui, nós obtivemos que é a função de partição, é e elevado a alfa, somatório de e elevado a menos EJ sobre KT. Tá certo? Então, nós temos a função de partição. Quem viu um outro vídeo da parte 2, da playlist 2, vai ver que nós usamos essa função de partição, assim que a gente chega nela. Bom, mais ou menos, né? Então, nós podemos resumir os resultados. Veja, eu não falei no slide passado que aqui o beta é 1 sobre KT. Eu não provei isso, dá para provar. Não vou provar porque não faz sentido provar isso aqui. É uma prova, não é propriamente difícil, mas ela é comprida e não tem muito objeto. Nosso objeto aqui é mostrar que a gente conseguiu resolver o problema de termodinâmica estatística usando os multiplicadores de Lagrange. Então, nós temos aqui a função de partição, que é extremamente importante, nós já vimos isso num outro vídeo. Nós temos aqui a energia,
tá certo? E nós temos aqui a probabilidade de que eu tenha NJ átomos no nível de energia J dividido pelo nível de energia total, que vai dar E elevado a menos EJ sobre KT dividido pela função de partição. Eu não falei, mas na verdade a gente está... essa distribuição a gente está desenvolvendo para o sistema que eles chamam de sistema canônico. Bom, esta foi apenas uma ilustração de como usar os multiplicadores de Lagrange. Não foi uma dedução rigorosa do ponto de vista termodinâmico e estatístico. Não tem nada de errado do ponto de vista matemático. Quem quiser saber mais, consulte o capítulo 1 do livro do Hill que eu dou aqui. E está logo no início do capítulo 1. É necessário um certo esforço para ler. Então, fica para aqueles alunos que estão interessados. Bem, nesse vídeo eu mostrei os multiplicadores de Lagrange, apliquei a um caso de termodinâmica estatística, no qual eu omiti muita coisa de termodinâmica e estatística para poder me focar apenas como um exemplo matemático. Tá certo? Quem tiver interessado, muitos livros, eu já falei isso num outro vídeo, tem capítulos bons de termodinâmica e estatística. Eu vou falar do meu ponto de vista pessoal, que é o único que eu posso falar, na verdade, né? Não sei se outros provavelmente vão ter opinião diferente de mim. Eu nunca me senti confortável com esses capítulos desses livros. Sempre achei um pouco confuso. E vi também livros que eu inicialmente achei muito bons, mas aí começa a falar muito de probabilidade, disso, daquilo. Quando vai, no fim das contas, eu acho que se confunde achando que termodinâmica e estatística é a probabilidade. A probabilidade é uma ferramenta importante para a termodinâmica e estatística, mas não é a termodinâmica e estatística, né? Então eu fui assim, até que um dia eu resolvi pegar o chamado Touro à Unha, e o Touro é o livro do Hill, que é um livro um pouco intimidador, na verdade, eu diria. Mas foi aonde eu pegando, pelo menos no início, de forma nenhuma eu li o livro do Hill todo, é um livro bastante complicado, mas o capítulo 1 especialmente, um pouco do capítulo 2, capítulo 1 eu acho que é um capítulo, na minha opinião, melhor para a introdução de termodinâmica e estatística, melhor do que todos os capítulos que eu vi, para mim, pessoalmente, por favor. Eu tenho só a minha opinião, não estou fazendo nenhum julgamento de valor. Muitos desses livros foram escritos por pessoas que sabem muito mais termodinâmica do que eu, já têm muita experiência em aula, e se vocês estiverem satisfeitos em lerem esse capítulo, fiquem à vontade, estou falando da minha experiência aqui. Eu gostei de ler o capítulo 1 do Hill, eu achei que foi muito esclarecedor sobre o que é termodinâmica e estatística. Eu não vou aqui querer impressionar ninguém e dizer que eu sei termodinâmica e estatística, eu não sei, né? Eu acho uma coisa fascinante, mas é bastante complicado, porque você tem que calcular a função de partição em cada caso. Isso não é uma coisa para amadores, né? Mas se você quiser saber o que como se chega na função de partição, qual é a ideia dos ensembles, aquelas coisas, eu acho que o capítulo 1 do livro do Hill vale o esforço. Mas isso é só a minha opinião pessoal. Bom, vamos falar do mínimo em função de duas variáveis sujeito à restrição. Primeiro nós vamos recordar o método direto para que esse vídeo fique completo, né, que eu falei em detalhe no vídeo passado, que é mais elementar. Vamos falar dos multiplicadores de Lagrange propriamente ditos, o mínimo em função de duas variáveis sujeito à restrição, quer dizer, o método de Lagrange. E nós vamos fazer uma coisa que é um pouquinho ousada, talvez, que é a utilização do método de Lagrange para encontrar uma função de energia em termodinâmica estatística. Novamente, nós temos o nosso paraboloide de revolução do vídeo passado, só que, para complicar um pouquinho, eu coloquei um plano inclinado, não coloquei aquele plano vertical. Veja, mas isso não muda nada. Novamente, eu posso usar o método direto, né?
se eu tenho que g de x, que é a função de restrição, igual a zero, quer dizer, o meu mínimo tem que estar sobre esse plano e tem que estar sobre esse paraboloide de revolução, quer dizer, ele vai estar mais ou menos por aqui, né? Então, eu posso simplesmente substituir, como eu já fiz no vídeo passado, e eu determino as coordenadas do mínimo, sem problema nenhum, como já vimos no vídeo passado. Assim, mas nem sempre é possível fazer isso, porque eu escolhi um exemplo simples, por quê? Para que isso seja possível no exemplo simples e, segundo, para que a gente veja geometricamente o que está acontecendo. Nem sempre vai dar para ver geometricamente de maneira tão simples quanto essa. Bem, nós vimos no vídeo passado, agora no slide passado, um caso em que era fácil eliminar uma das variáveis. Como já falei mais de uma vez, nem sempre isso é possível. Então, aqui é o problema geral. Nós temos uma diferencial total e nós temos uma restrição. Como incorporar? Nós sabemos que o mínimo absoluto é só igualar essas duas a zero. Mas se a gente tem uma restrição agora, g de x, que não é tão fácil eliminar y em função de x e substituir, não, né? Então, nós temos a diferencial da restrição e nós armamos esse sistema aqui, onde lambda é o multiplicador de Lagrange. Quer dizer, em vez de a gente igualar cada derivada parcial a zero, nós vamos igualar cada coeficiente desses dx aqui a zero, tá certo? Então, e vamos determinar o lambda, que é o multiplicador de Lagrange. Isso é só uma técnica. Nós vamos aplicar para dar um exemplo para ficar. Voltamos ao nosso exemplo anterior, só para lembrar, é o plano cortando o elipsoide, né? Veja, nós fizemos no problema anterior a mesma coisa que substituição. Nesse caso, vamos fazer por multiplicadores de Lagrange. Se a gente obtiver as duas derivadas parciais, nós vamos ter um sistema que vai ser isso e mais isso aqui. Podemos eliminar lambda entre eles e chegar à conclusão que x igual a y. E aí a gente pode substituir, por exemplo, aqui, nós temos 4x mais 4 igual a 0, x igual a y menos 1, e podemos calcular lambda menos 1 se a gente precisasse. Ver que nesse caso a gente nem precisou do lambda, tá certo? Então, esse sistema aqui foi obtido através dessas derivadas parciais aqui. Depois vocês podem fazer isso como exercício. E existem muitos livros com muitos exercícios. Eu só aconselho que, quando vocês estudarem, não procurem aqueles exemplos complicados. Quando eu estava preparando o vídeo, eu vi em livros que o sujeito já dava de exemplo uma situação muito complicada, que exigia uma tonelada de cálculos. Veja bem, não é necessário isso. A gente pode usar um exemplo simples, porque o importante aqui é entender como é que essa técnica funciona. Se a gente entender para um caso simples, não tem importância. O caso mais complicado é só ter um pouco mais de atenção e fazer um pouco mais de cálculo. Não é uma coisa assim que exija um raciocínio einsteiniano, porque é um método bem definido. Bem, agora nós vamos realmente aplicar um problema que é clássico, na verdade, e nós já vimos num outro vídeo alguma coisa de termodinâmica estatística, em que envolvia a função de partição. Aqui nosso objetivo aqui não é ensinar termodinâmica estatística. Para isso seria necessário um vídeo inteiro, porque eu vou mentir pra caramba para vocês nesse vídeo, mentir no sentido de que omitir uma série de detalhes e de nuances, eu simplesmente não vou falar. Meu objetivo aqui é usar esse problema para ilustrar como os multiplicadores de Lagrange podem ser utilizados num problema mais complicado. Tá certo? Então, aqueles que são especialistas em termodinâmica estatística, não me crucifiquem, porque eu não considero que seja uma aula de termodinâmica estatística. Muito bem. Começando pelos níveis de energia que nós já vimos, temos os níveis de energia. Cada nível de energia tem um número de partículas, de moléculas ou átomos. Veja,
a média dessa energia média é igual à energia macroscópica que você observa. Então, se você tem um copo d'água, você tem cada molécula de água no nível, várias moléculas de água no nível de energia distribuídas. Se você fizer a média, você vai ter o valor de energia que você observa naquele copo d'água macroscópico. Tá certo? Agora, não é, a dificuldade aqui é a seguinte, mas vem cá. Tudo bem, eu digo que tem N1, N2, N3, mas eu posso fazer isso de várias maneiras. Já vamos dar um exemplo. Vamos dizer, de quantas maneiras eu posso distribuir N átomos, que é o número total de átomos, em E e I níveis de energia? Isso é um problema clássico de permutação, até do vestibular. É permutação com repetição, né? N fatorial dividido nesse nível tem N1 átomos, aqui N2 átomos. Quem não está lembrado, vá ao livro lá, permutação com repetição. Então, dá N fatorial vezes o produtório, eu botei esse símbolo um pouquinho mais sofisticado para reduzir a expressão, o produto disso aqui. Quer dizer, esse é o número de maneiras que eu tenho de distribuir e distribuir os átomos pelos níveis de energia, considerando que eu tenho um número total de átomos igual a N. Veja a restrição aparecendo aí. O número total de átomos, N, é o somatório disso aqui. E a energia também é uma restrição, porque ela é igual à energia macroscópica. Então, ela é fixa. Ela é igual a isso aqui. Então, veja que eu tenho duas restrições já aparecendo. Vamos dar um exemplo numérico do que eu estou falando. Vamos supor que a gente tenha 3 níveis de energia e tenhamos 4 átomos. Eu estou colocando um asterisco aqui já para distinguir qual é a distribuição que eu posso fazer de mais maneiras. Então, se eu distribuir 4 átomos, sendo que em 2 níveis de energia, não importa quais, eu tenho 2, 1, e num nível de energia eu tenho 2, eu tenho 12 maneiras. Veja, eu posso botar 1 aqui, 2 aqui, 1 aqui, posso colocar 2 aqui, 1 aqui, 1 aqui, enfim, eu posso realizar essa distribuição de 12 maneiras possíveis. Já se eu distribuir para o nível N1, 2 átomos num nível, 2 átomos no outro, N2 não vai ter, então eu vou ter num nível 2 átomos, no outro nível 2 átomos, pode ser 2 átomos aqui, 2 aqui, ou 2 aqui, 2 aqui. Só vou observar essa configuração 6 vezes. Então, veja, nesse caso aqui, é mais provável que eu observe essa configuração aqui, mesmo que veja, quando eu escrevo isso aqui, não quer dizer que eu vá ter 1 no nível N1. Eu posso ter 2 aqui, 1 aqui, 1 aqui, não importa. Mas é claro que me parece mais razoável que, se eu quiser apostar dinheiro, por exemplo, eu aposto como vou observar esses átomos nessa configuração, porque eu tenho 12 chances e aqui ele só tem 6. Agora, imagina que isso é para um número muito grande de átomos. Vai acontecer que essa diferença vai ficar muito grande. Então, na prática, a distribuição que tiver o maior número de possibilidades de aparecer, ela vai ter um número de possibilidades muito maior do que todas as outras. É uma coisa curiosa. Dá para provar, não vou falar isso aqui. Então, a distribuição ômega asterisco é a mais provável de acontecer, pois o ômega asterisco ocorre de mais formas, 12 formas ela pode acontecer, do que o ômega de 6. Então, quando n tende a infinito, o ômega asterisco pode ocorrer de muito mais formas, vai ser ordens de grandeza maior do que qualquer outra distribuição. Por isso que eu estou dizendo que isso não é uma aula de termodinâmica e estatística. Eu estou dizendo que isso vai acontecer, não estou provando nada.